Olá, começa agora o Informe-se ao vivo, direto dos estúdios da Unisa Digital. Hoje conversaremos sobre um assunto que tem afligido muitas famílias, dislexia e TDAH. E para isso recebemos a professora Flávia Tereza de Lima. A Flávia é terapeuta ocupacional, pedagoga e psicopedagoga, com mestrado em psicologia educacional e atualmente é supervisora dos cursos de psicopedagogia e arte-terapia da Unisa. Acompanhe nossa programação também pela internet www.cnu.org.br/alvivo.asp. E você também pode participar. Ligue para 2141-8610 e faça suas perguntas. Obrigada pela presença, professora. Eu que agradeço, Rosângela. Para começar, o que é dislexia? A dislexia é um transtorno bastante complexo, né, que envolve principalmente as áreas de escrita, de leitura e de soletração de palavras, né? Então, é um distúrbio da aprendizagem. E aparece em qualquer idade. Normalmente, a gente já consegue perceber características da dislexia na criança na pré-escola. Bem pequenininha. Bem pequenininha. E se acentua quando ela parte para a alfabetização. Daí é que fica evidente, né, se essa criança tem ou não o transtorno. Infelizmente, nós temos diagnósticos tardios. Quanto antes a gente começa a trabalhar com essa criança, melhor, né? Melhor a evolução, melhor o prognóstico dela. E quem detecta mais facilmente esse tipo de problema? Os familiares ou os professores? Normalmente quando a criança entra na escola, né? Que ela começa a ter uma alfabetização com dificuldade. Então o professor, ele é o agente principal, né? Para observar isto, né? E depois tem que encaminhar para os profissionais adequados. Tá. E o TDAH? TDAH é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Nós vamos falar sobre hiperatividade mais à frente. Sim. Mas eles estão ligados? Não, não tá. necessariamente. Tá? E quais os principais sintomas da dislexia? Então, como eu falei, a criança ela apresenta uma dificuldade muito grande na escola. Então, é aquela criança que tem a dificuldade para aprender a ler e para se alfabetizar na escrita. Ela consegue, a maioria dos casos de dislexia, a criança se alfabetiza. Porém, é uma alfabetização com falhas. Então, é aquela criança que inverte muito as letras da palavra, omite pontuação, tem dificuldade na hora de ler, né, principalmente as sílabas complexas. Então, ela vai apresentando, o caminho escolar dela é dificultoso. Né, e ela vai se afligindo com isso. E quais as causas desse transtorno? Pois é, a gente não tem determinadas quais são as causas da dislexia. Existe, né, um fator hereditário, que é bastante contundente no acompanhamento dos casos, né? Agora, o que causa mesmo a dislexia, nós não sabemos, né? É um transtorno neurológico. Então, ele afeta uma função neurológica, né? Alguns estudos apontam que o uso de substâncias químicas pela mãe durante a gravidez pode afetar ou não, né? Mas a gente não pode afirmar. Problemas familiares? O problema familiar, eu acho que ele agrava, né? Ele não é um fator da existência da dislexia. Porém, ele pode agravar o quadro de dislexia, porque veja, a dislexia, a criança disléxica, ela acaba apresentando um entorno dela muito complexo. Então, é aquela criança que, pela dificuldade na escola, né, ela vai ficando angustiada, ela vai ficando, pode até chegar a uma depressão
né? Que ela não consegue acompanhar ela não os amiguinhos. E ela percebe isto, né? E os outros também vão perceber uma hora. Né? Dependendo de como for encaminhado isto, né? E dependendo de como os pais lidam com isto, né? Eles podem também prejudicar a criança, não porque eles querem, né? Mas a aflição dos pais acaba fazendo com que a criança também tenha um desempenho, né? Cada vez mais comprometido pelo quadro de dislexia. E como foi detectado que esse é um problema, a dislexia? Então, eu acho que num primeiro momento pela observação, né? Então, assim, por que determinadas crianças não aprendiam? Claro que nós não temos apenas a dislexia como um distúrbio de aprendizagem. Existem outros quadros também que levam, né, a criança a ter uma dificuldade na aprendizagem. E é importante a gente salientar que o diagnóstico da dislexia, ele é bastante complexo e difícil, né? Porque não é só a criança que tem dislexia que apresenta uma troca de letras. E não existe um teste, né, que você aplique e com certeza você tem o diagnóstico da dislexia. É um diagnóstico por exclusão e deve ser feito por uma equipe multiprofissional. Então, profissionais de diferentes áreas é que, observando esta criança, aplicando algumas provas, chegam à conclusão de que ela tem uma dislexia. Certo. Nós estamos conversando com a professora Flávia sobre dislexia e TDAH. Acompanhe nossa programação também pela internet www.cnu.org.br/alvivo.asp. E você pode ligar e esclarecer as suas dúvidas com a professora 2141 8610. Professora Flávia, e a Organização Mundial de Saúde reconhece a dislexia? Reconhece, sim, como um quadro, como um transtorno, né? Inclusive a dislexia, ela está catalogada no CID-10, que é o Código Internacional de Doenças, Sim. e no DSM-4, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Distúrbios Mentais. Né? Nós recebemos aqui duas perguntas. Uma delas, você até falou alguma coisa, é a Flávia do bairro de Mauá. Com que idade a dislexia geralmente aparece? Existe alguma idade específica? Tá, eu acho que é importante a gente retomar isto, né? Por exemplo, uma criança, então o que nós falamos? Que o quadro se evidencia na alfabetização da criança. Porém, na pré-escola, já dá, né, para a gente ter alguns indícios. Então, aquela criança que não se interessa em folhear livros, né? Mas gosta de brincar. Ela gosta de brincar, mas, por exemplo, ela não se interessa muito por livros, ela não tem, muitas vezes, paciência com alguma atividade que exijam algumas características que a dislexia também afeta. Porque, por exemplo, quando a gente fala que a dislexia afeta a habilidade de leitura e escrita e soletração, a gente também está incluindo que ela afeta a organização espacial desta criança, a lateralidade desta criança, né? Lateralidade não só direita e esquerda, mas, por exemplo, a escrita, ela se desenvolve, né, da esquerda para a direita. Sim. Então, a criança ela já tem essa dificuldade de acompanhar, por exemplo, um livrinho de história, né? Então, pelas brincadeiras da criança, eu já posso ter alguns indícios, né, de que ela poderá apresentar dislexia. E então ela tem dificuldade também com brinquedos educativos? Sim. Que exige um maior raciocínio? Alguns, sim. Raciocínios aí, algumas habilidades, né? Porque, por exemplo, a dislexia, ela não está atrelada
a inteligência. Né? Quer dizer, uma criança disléxica, a inteligência dela, né? Tá. Tanto é que o Einstein tinha dislexia. Dizem que era disléxico, né? Uma outra pergunta do Tiago Souza, de Santo Amaro. Meu irmão sofre com dislexia e ele tem se isolado do convívio social devido ao preconceito. Então, a dislexia pode gerar um problema social? Boa. Se nós pensarmos, né, quantas vezes por dia a gente utiliza a leitura e a escrita, né, a gente pode entender um pouco essa ansiedade, né, e essa postura de se isolar. Por isso que eu insisto, né, a importância do diagnóstico. Porque um disléxico trabalhado por uma equipe multidisciplinar, o prognóstico dele é muito bom, né? E nós temos dislexia em grau leve, moderado e grave. Puxa. Né? Agora, dependendo do grau, claro que uma dislexia em grau severo, né? Esta pessoa realmente ela vai ter muita dificuldade de escrita e de leitura. Mas existem outros recursos, né? Por exemplo, na escola, uma prova oral, aulas gravadas, que esta pessoa, em vez de ler, ela possa ouvir o conteúdo. Então, nós vamos dando instrumentos para que esta pessoa se desenvolva, inclusive socialmente. Né? Agora, um grau de dislexia leve e moderado, a alfabetização, ela pode ser perfeita, desde que seja trabalhada, né? Perfeita com as dificuldades, né? Mas é uma criança, é um adulto que vai ler, vai escrever, vai fazer uso disto, né? Agora, tem que ter um trabalho por trás. Só que eu li alguma coisa a respeito que existe controvérsia e algumas pessoas insistem que tais transtornos não existem. É uma mentira isso, né? Existem, né? Nós que Existem, trabalhamos, né, na saúde, na educação, mas, por exemplo, eu acho que algumas pessoas têm muito preconceito com o diagnóstico. Por quê? O diagnóstico rotula. Né, se ele não for bem utilizado. Então, por exemplo, no caso da pergunta anterior, né, daquele moço que o irmão é disléxico e sofre um preconceito, este é um problema do diagnóstico. Porém, eu insisto, o diagnóstico é importante, porque só através dele esta pessoa vai ser trabalhada e terá instrumentos para vencer estas dificuldades. Agora, que o quadro de dislexia existe, eu acho que não há dúvidas, né? E os estudos têm comprovado. Sem dúvida. Né? Nós estamos conversando sobre dislexia com a professora Flávia Tereza Lima. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Não saia daí. O Conselho Regional de Medicina de São Paulo e a Unisa escrevem uma nova história com o lançamento do novo Código de Ética Médica realizado no Campus 1. O objetivo principal realmente é mostrar as modificações que estão havendo em relação ao antigo Código de Ética para esse novo. Eu acho que é super importante disseminar e fazer com que todos tenham conhecimento daquilo que rege toda a vida do médico. E para comemorar o evento, médicos envolvidos na graduação, pós-graduação, residentes e alunos contaram com a presença do Dr. Renato Azevedo Júnior, conselheiro e vice-presidente do CREMESP, para uma palestra. O atual Código de Ética Médica ele já está desatualizado, ele tem 22 anos de existência. Está desatualizado porque várias coisas aconteceram na medicina moderna e na bioética que precisam ser atualizados. Então, o que está ocorrendo, na verdade, não é uma
transformação radical, mas é uma atualização do atual código. O novo Código de Ética Médica surpreende e, de cara, corresponde com os objetivos de alunos de várias áreas da medicina. Acho que a palestra é muito importante para a gente poder se respaldar, né, no novo código, estar ciente das mudanças e se precaver. Algumas novidades a gente já tem acompanhado durante esses 2 anos da mudança, né? Algumas coisas estavam passando já na TV. Como aluno, acho que é muito importante para esclarecer, para a gente ter uma noção a respeito do que a gente vai poder encarar lá na frente. E o Dr. Jorge Adib alerta. A Unis acho que não poderia ficar fora disso, principalmente o hospital, da onde a gente exerce a diretoria, de notificar todos os profissionais que exercem de que há necessidades de mudanças por conta desse novo Código de Ética. Todo mundo já convidou alguém para alguma coisa. Às vezes é só para se aproximar. Aceita essa dança? Ou para ver os amigos. Devolva a corda, hein? Às vezes é para a vida toda. Quer casar comigo? Doe sangue e convide alguém a fazer o mesmo. Entre para a corrente sanguínea. Voltamos a conversar sobre dislexia com a professora Flávia. E no bloco anterior você explicou, deu uma geral sobre o que é dislexia. Quais são os profissionais adequados, habilitados para tratar com essa pessoa? Como é a forma de tratamento? Rosângela, não só tratar, né? Primeiro, diagnosticar, que eu acho que é o ponto principal, um bom diagnóstico, né? Normalmente, o diagnóstico ele vem através de um neurologista. O importante, porém, né? O importante é que este diagnóstico seja feito por uma equipe multidisciplinar, composta de psicólogo, psicopedagogo, fonoaudiólogo, né? E o neurologista. E o tratamento vem normalmente destes profissionais, o psicólogo, fonoaudiólogo e psicopedagogo. Tá? Eventualmente, um acompanhamento de um neurologista. E demora? Depois de detectado o tratamento? Demora. Né? É um trabalho, principalmente nas séries iniciais, porque, veja, este tratamento, ele vem apoiar, né, o papel da escola. A escola precisa deste apoio, destes profissionais da área da saúde, para que esta criança tenha um bom desempenho. Então, a gente não pode pensar num trabalho muito rápido. Né? Claro, cada caso é um caso, cada criança vai, na verdade, se habituar com o quadro de dislexia dela, porque a gente não fala numa cura, mas falamos em adaptações que essa criança vai estabelecendo a partir do trabalho feito para ela vencer as dificuldades. Então, normalmente é um tratamento, é um trabalho que perdura durante as séries iniciais da criança na escola. Inclusive, chegou uma pergunta aqui do Jorge Martins, da Vila Mariana. Um dislexo precisará sempre de suporte ou acompanhamento profissional? Jorge, né? Isso. Olha, Jorge, eu diria que muitos disléxicos estão por aí e não foram diagnosticados. Aprenderam a ler e a escrever e superaram as suas dificuldades sozinhos. Era aquela criança que no início da alfabetização teve problema com ortografia, teve um probleminha com pontuação de texto, ela tinha características de uma dislexia leve, por exemplo. Ela superou isto e não foi diagnosticado. O que dói, né, no profissional que trabalha com a dislexia é a gente ver, nós nos depararmos com adolescentes que acabam abandonando a escola por conta da dificuldade na aprendizagem e eles não têm o diagnóstico. Né? Isto é muito duro e isto acontece. Inclusive, a próxima pergunta da Andréia Cunha, do bairro Ipiranga.
Eu sou professora e vejo que muitos professores não estão preparados para lidar com crianças que sofrem com dislexia ou TDAH. Onde podemos buscar orientação? Hoje existem vários cursos, né? As universidades oferecem cursos de pós-graduação, cursos de extensão. Aqui mesmo na Unisa, né? Nós temos o curso de psicopedagogia, o curso de educação inclusiva, que a dislexia não é considerado um quadro de inclusão, mas que pode dar suporte a este profissional. Temos cursos de extensão. É a melhor forma do professor se habilitar. E o professor também, claro que na faculdade de pedagogia talvez ele não tenha este suporte, mas ele pode procurar estes cursos de extensão, de pós-graduação que vão auxiliá-lo. Certo. Nós vamos assistir agora um vídeo, porque nós vamos entrar no próximo assunto mais aprofundado na hiperatividade, né? Vamos lá. Você sabe o que é TDAH? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é cada vez mais comum entre crianças e adultos. O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade ele é caracterizado por uma doença psiquiátrica, né, que afeta crianças antes dos 7 anos de idade. O TDA ele pode se expressar com hiperatividade ou sem a hiperatividade, mas com certeza a desatenção é o sintoma principal. Mas como saber se aquela criança ou adulto tem TDAH? A psicóloga Carmen Oliveira explica que 3 sintomas são essenciais. Quando falamos em TDA, nós pensamos em um trio de sintomas. E esse trio de sintomas, ele se expressa através de um déficit de atenção, ou melhor dizendo, uma atenção que funciona de uma forma alterada. Existe uma labilidade na atenção, a pessoa se distrai, ela é dispersa. Contudo, em assuntos do interesse dela, ela consegue ter um hiperfoco. Os sintomas estão relacionados à falta de atenção, muitos sintomas relacionados à desatenção de certa maneira, impulsividade e hiperatividade. Então a criança ela deve manifestar antes dos 7 anos pelo menos 6 sintomas de desatenção, 3 sintomas de hiperatividade e alguns de impulsividade também para receber o diagnóstico. A impulsividade, de certa maneira, você consegue observar em todas as faixas etárias. A desatenção também, né? Então, dependendo da idade do indivíduo, você pode encontrar mais manifestações de desatenção ou mais manifestações em relação à hiperatividade. A escola tem um papel importante na identificação das crianças que apresentam o transtorno. Um dos indicadores pode ser as notas baixas. Geralmente, eles manifestam esses sintomas em 2 contextos do cotidiano, em casa e na escola, né? E dentro da escola, essas manifestações acabam gerando problemas de comportamento, problemas sociais de interação com a criança e, é claro, uma falha no rendimento acadêmico, né? Eles têm uma redução do rendimento acadêmico ou por conta da falta de atenção, de uma desorganização ou até mesmo por conta da agitação. Essa hiperatividade ela pode ser física e mental. A mental é esse cérebro que não para. Ele é assolado por várias ideias, várias vivências, memórias. E a física é realmente aquela pessoa, criança, ou adolescente, ou adulto, que não tem parada. Dentro da escola, o professor ele tem que estar muito bem orientado para saber como ele tem que lidar com essa criança, ele tem que entender que essas manifestações, essa falta de atenção, né, que essa hiperatividade não ocorre por conta de uma birra, né, de uma criança mimada. É importante um diagnóstico precoce para uma melhor qualidade de vida da criança e um acompanhamento para a vida adulta. O adulto com TDAH também merece uma atenção especial. 60% das crianças, né, que manifestaram TDAH antes dos 7 anos, elas continuam mantendo as mesmas manifestações na fase adulta. Então, professora Flávia, o que é TDAH? Então, como nós vimos na matéria, né, é transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Lembrando que, normalmente, eu não preciso ter
o TDA, o transtorno do déficit de atenção, e a hiperatividade. Eu posso ter uma criança que apresente só TDA, né? Ou menos comum, bem menos comum, ter só a hiperatividade. É que normalmente a criança, quando ela apresenta esta hiperatividade, ela tem a desatenção também. Mas, por exemplo, o déficit de atenção não precisa vir seguido da hiperatividade. Mais meninos ou mais meninas? Ou independe? Não, existe uma prevalência em meninos, principalmente o transtorno que a gente chama de combinado, que é o TDAH, com o déficit de atenção e hiperatividade. Em meninas, o TDA, apenas o déficit de atenção, aparece com mais frequência, mas a hiperatividade mais em meninos. Em caso de irmãos gêmeos, eles adquirem ao mesmo tempo ou pode só um sofrer desse transtorno e o outro não? Um só pode sofrer, mas o que os estudos, né, indicam é que existe sim, né, um provável fator genético, hereditário, no transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então, por exemplo, em gêmeos